Olá, meus irmãos, graça e paz. Uma boa noite para todos, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, passando aqui, amados, para fazermos uma breve oração da noite, mas antes eu gostaria de trazer um breve comentário também acerca da oração. Muito bem, amados. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 está escrito assim: Estava Jesus em certo lugar, orando, e quando acabou de orar, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: Se um de vós tiverdes um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa, e não tendo o que lhe oferecer, e se ele de dentro responder: Não me incomodes, já estou à porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que ainda que não se levante para lhe dar por seu amigo, todavia por causa das suas importunação se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e que busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Muito bem, amados. Eu gostaria de trazer uma breve palavra, então, acerca da oração. Nós vemos lá no livro de Hebreus, o autor da carta de Hebreus, ele afirma que durante o ministério terreno de Cristo, ou seja, durante seu ministério de vida aqui na terra, Jesus ofereceu oração e súplica em alta voz, com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo enviado por causa da sua reverente submissão. A nós não custa, então, lembrar, Deus espera por nossas orações. Deus aguarda que cada um de nós venhamos orar. A minha interrogação deste dia de hoje: quanto vale a tua oração? Quanto custa a tua oração? Tem preço? Ou a tua oração é movida por amor? Para refletir nessa pergunta, então vamos estudar o valor da oração na vida de Jesus. Se para ele, que era semelhante a Deus, a oração tinha profundo valor, quanto mais deve ter para nós. Os critérios dizem que a oração é válida porque é emocionalmente saudável para quem ora. Seria este o único valor da oração para Jesus? O autor da carta de Hebreus afirma que durante os seus dias terreno, ou seja, durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações, súplica, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Hebreus 5, verso 7. Certamente que para Jesus a oração
não somente proporcionava o benefício emocional, mas produzia efeito concreto em sua vida e na vida de outros. Deus o atendia, respondendo de fato às suas orações. Para entender o que a Bíblia fala, ou seja, o exemplo sempre vem primeiro. Porque viram Jesus orando, os discípulos pediram que ele os ensinasse a orar. Então, amados, quando nós oramos, muitas vezes, eu tenho o costume que quando outra pessoa está orando, eu permaneço calado. Eu gosto de ouvir outra pessoa orar. Eu tenho esse costume, desde da minha época de novo convertido, eu me mantive calado quando outra pessoa está orando, porque eu gosto de alimentar a minha alma com a oração de outra pessoa. Então eu ouço primeiro. E parece que os discípulos estavam ouvindo Jesus orar. Então eles se aproximaram de Jesus e pediu que Jesus ensinasse eles a orar. Que esse assunto deve ser, então, abordado quando oramos, amados, de acordo com a oração, ou seja, o modelo deixado por Jesus. Ele nos deixou a oração, o modelo, ou seja, a oração do Pai Nosso. Então, logo a seguir, Jesus continua os seus ensinos sobre a oração, contando uma instigante parábola. Como devemos interpretá-lo? Lembre-se de que Jesus também insistia em suas orações diante de Deus. No cenáculo, ele orou repetidas vezes por seus discípulos. João 17, verso 9, versículo 11 e versículo 15, e também no versículo 17 e o versículo 20 a 21. Lá no Getsêmano, Jesus fez o mesmo pedido 3 vezes, em Mateus 26, verso 44. Então, amado, como o verso 9 e 10 de Lucas 11 explica o sentido da parábola, ele nos mostra que ali nós precisamos nos recorrer mais a Deus. Ele diz que devemos orar, devemos bater e devemos permanecer fiel. Jesus termina seu ensino sobre a oração comparando um pai terreno. Falando sobre um pai terreno, ele diz que um pai terreno, mesmo sendo pessoas ímpias, ele atende sempre de bom grado os seus filhos. Então peça aquilo que está precisando, meu irmão. Peça a Deus. Se o teu pai terreno sempre vai te atender, imagina Deus. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você poderia enganar seu filho, entregando a ele algo que não fosse pão? Se pedir peixe, seria assustá-lo com uma cobra viva, servindo numa bandeja? Então Jesus diz, sendo os pais terreno maus como são, eles sempre pensam melhor acerca dos seus filhos. Ele diz, vocês não pensariam em algo assim? Pois se porta com decência, pelo menos com seus filhos. Não acha então que o Pai que criou vocês, com todo amor, não dará o Espírito Santo quando pedirem? Então nós vemos aqui um exemplo. Que exemplo podemos ver de boas e objetiva resposta de Deus aos pedidos de oração de Jesus. Então, é hora, amado, de nós nos unirmos para orar. É hora de avançar, de progredir. Deus espera por nossas orações. Deus
atendeu à oração de Jesus antes de ele sair para pregar em outros lugares. Depois de curar o leproso, Jesus sai anunciando as boas novas do reino de Deus. Lucas 5, verso 15 a 16. Antes de escolher os 12 apóstolos, os 12 companheiros de ministério, Jesus também orou a Deus. Lucas 6, verso 12 até o versículo 13. Durante a incrível experiência da transfiguração, Jesus estava em oração. Lucas 9, verso 28 e 29. Antes de ensinar sobre a oração, no capítulo 11, versículo 1 em diante, lá estava Jesus orando. Antes da agonia da cruz, encontramos Jesus orando. Em Mateus 26, 39 a 44. Deus também ouviu a intercessão de Jesus por seus discípulos. Tanto os contemporâneos dele quanto nós, que viemos a crer depois desses discípulos, este foi a sua maior oração registrada, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, o capítulo inteiro de João, capítulo 17, onde Jesus levanta os seus olhos para os céus e diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. E ele continua orando, ele ora por todos, ele ora por seus discípulos e ora por nós que viríamos a crer através da ministração dos seus discípulos. Então, finalmente, voltando ao texto de Hebreus 5, verso 7, Deus não o livrou de passar pela morte. Lá nos capítulos anteriores, no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus orando a Deus, pedindo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo, todavia, seja feita a tua vontade. Então Deus não o livrou de passar pela morte. Mas o que Deus fez? Deus o ressuscitou em corpo glorioso, o que foi uma resposta de Deus à oração do seu Filho amado Jesus. Uma oração incomparavelmente mais poderosa e sublime. O que então podemos entender sobre isso? Não se aflinja, meu irmão, com nada. Ao invés disso, ore a respeito de tudo. Conte a Deus as necessidades de sua vida. Conte a Deus aquilo que você necessita. E não se esqueça de agradecer-lhe por sua resposta, ainda que a resposta não venha. Quando você orar, apresente seu pedido a Deus e diz: Senhor, estou agradecendo agora, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ainda que eu não recebi a resposta do Senhor, mas eu sei que no momento oportuno o Senhor vai me responder. Agradeça então por sua resposta. Se você fizer isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de você na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiem em Cristo Jesus. A oração produz resultado, tanto na vida espiritual quanto no psicológico. Ela traz paz de espírito, tranquilidade. E a oração nos leva a um nível espiritual maior. Teremos maior sentido de vida. A oração nos leva a um nível concreto, ou seja, teremos um atendimento real dos pedidos feitos. Deus, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Ele quer que venhamos nos revestir da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia. Então, para que nós possamos viver uma vida abundante, para que você possa
continuar em oração, busque a presença de Deus. Clame pela misericórdia, pela bem-aventurança de Deus. Revista-se da graça, do poder de Deus, que Deus vai te abençoar, vai transformar a sua vida, vai fazer você vencer todo obstáculo. Oremos a Deus então nesta noite, amados. Pai Celestial, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Neste momento solene de oração, nesta noite, a minha alma, Senhor, glorifica a Ti. Receba, Senhor, a minha oração. Receba, Senhor, a gratidão da minha alma. Transforme, Senhor, as minhas lutas em vitória. Transforme, Senhor, os meus prantos em alegria. Senhor, enxugue todas as lágrimas que muitas vezes teima em correr, Senhor, sobre a minha face. Mas que nesta noite eu tenha segurança e paz. O revestimento, Senhor, a unção que despedaça todo jugo. Eu oro, meu Deus, numa convicção de que o Senhor está pronto a nos abençoar. As lutas, ainda que surja em nossas vidas, porque não existe uma vida secular sem lutas. Mas quando a luta surgir, através dessas lutas o Senhor nos capacitará a vencer os obstáculos da vida. Então nos dê, Senhor, a capacidade de sermos vencedores, de sermos ágeis, Senhor, de sermos, ó Deus, praticante da fé, uma fé genuína, uma fé que nos promove a avançar passo a passo a felicidade. É isso que eu te peço, meu Deus, eu te glorifico. Entrego a Ti esta noite, Pai. Que o Senhor permaneça em nossa vida. Eu te convido, Senhor, a habitar em nossa alma, em habitar em nosso espírito, transformar-nos em templo e morada do Teu Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Vinde habitar em nós. Vinde nos capacitar. Vinde nos instruir. Nos levar a navegar no oceano profundo do amor de Deus. É isso que eu te peço, Pai, te glorifico e te louvo dizendo muito obrigado. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Tenha uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, de harmonia, na presença do eterno e soberano Deus. Fique na paz. Amém